Olá pessoal do Somos Todos Mestres, eu estou aqui com vocês novamente, a Érica, junto com o querido Jefferson. Oi Jefferson. Olá, Érica, tudo bem, querida? Pessoal do Somos Todos Mestres, estamos aí de volta e continuando com a nossa saga dos podcasts. Estamos aí. Isso mesmo. Vocês estão vendo novamente, a Joyce não está aqui com a gente, infelizmente ela teve um imprevisto, né, da gravidez. O início de gravidez é assim mesmo, né? Eu nunca passei por uma gravidez, né? E você, né, Jefferson? Mas eu acredito que não só no início também não, acho que cada fase é uma etapa diferente, né? Pelo que a gente vê. E aí ela teve um imprevisto, não deu para ela vir gravar com a gente. Mas hoje nós vamos falar com vocês, vamos ter um bate-papo aqui, uma conversa, sobre os ambientes físicos, sobre os lugares que a gente está. A gente vai conversar aqui com vocês sobre o lugar onde a gente mora, sobre o lugar onde a gente trabalha, onde a gente está trabalhando, os lugares que a gente frequenta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos ambientes e de nós também. E por que nós estamos naquele ambiente. Essa ideia de falar sobre esse tema surgiu até de um comentário que eu recebi na minha rede social, lá no meu Instagram essa semana, falando sobre... teve uma pessoa que me perguntou como que foi quando eu entrei aqui na Finlândia, quando eu cheguei. Quando eu passei pela imigração, se fizeram muitas perguntas, se foi em finlandês ou em inglês. A pessoa estava até preocupada com a parte... burocrática, idioma, né? Com o idioma e com a parte burocrática da situação, né? Como que seria? Mas aí a pessoa, ele foi perguntando e em determinado momento ele comentou que o pai dele é alemão, se não me engano, de algum país aqui da Europa. E aí ele falou que pretende buscar a cidadania alemã para vir morar no país aqui. E eu fiquei... só que no final da fala, a mensagem que ele colocou foi... porque esse país... Brasil, ele estava falando do Brasil agora, porque esse país não me representa. Aí quando eu li essa mensagem, porque esse país não me representa, eu falei, gente, eu não vou responder aqui agora, eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto. E aí, conversando aqui com o Jefferson, eu falei, Jefferson, como aqui com a gente é um bate-papo, vai gerar até um assunto diferente. O tema é o mesmo, né? Mas a gente vai ter um assunto ainda mais rico, porque tem um outro ponto de vista além do meu. Mas o que eu fiquei pensando sobre tudo isso, e aí eu vim trazer para vocês, é a respeito do lugar físico onde a gente está. Onde a gente está, onde a gente nasce, depois onde a gente vai morar... Se a gente muda de cidade, se a gente muda de estado, às vezes até de país, tudo isso está relacionado com as nossas energias. Nós atraímos aquele lugar e nós fomos atraídos por aquele lugar. A gente não nasceu num país por acaso e a gente não vive numa cidade por acaso. A gente não está num emprego, num local físico, né, falando do emprego, por acaso também. Tudo isso está relacionado com as nossas energias. É óbvio que aí agora linka com o que a gente conversou semana passada sobre as nossas escolhas. Isso eu ia falar. A gente vai estar num emprego, a gente vai estar num país, a gente vai estar num lugar também pelas nossas escolhas. Assim como nós estamos aqui no planeta Terra pela nossa escolha. Então, pela nossa escolha, nós vamos sendo atraídos por aquilo que a gente está emanando. É tudo pela nossa escolha. E uma coisa que eu sempre ressoou muito dentro de mim, isso sempre fez muito sentido, é que nós não estamos em nenhum lugar por acaso. Nenhum lugar. A gente sempre está sendo atraído pelo lugar e está se atraindo e sendo atraído pelo lugar. E aí uma coisa que eu queria comentar a respeito desse assunto é da gente parar e observar quais são as energias que tem em volta do nosso lar, da nossa casa, de onde é a nossa casa. Porque tudo que tem de energia em volta da nossa casa é o que está possibilitando com que a gente floresça, com que a gente desenvolva naquelas áreas. Quando eu ouvi sobre esse assunto, quando eu aprendi sobre isso, eu parei para observar aqui na Finlândia, porque eu já estava morando aqui, quando eu ouvi sobre a energia do local que te rodeia. Eu parei para observar e falei, gente,
Do lado direito aqui da minha janela, do meu apartamento, tem um colégio de crianças de 7 a 10 anos, mais ou menos. Do outro lado da rua é a universidade. E todos os prédios aqui em volta são prédios da universidade, que tem ou alunos de doutorado ou professores. Todas as pessoas vinculadas à universidade estão morando nos prédios aqui ao redor. Então, assim, eu fui colocada no meio de um lugar de estudo, de ensino, de aprender, de desenvolver, de aflorar. E eu vi todos os aspectos, tanto a questão do ensino, com a parte lúdica, com a parte da criança, com a parte da alegria, que é algo que me fascina parar para ficar observando as crianças no recreio ali, brincando e correndo para lá e para cá na neve. E já lá na universidade, uma questão do ensino que traz para a prática, que traz para colocar a mão na massa, para testar, para desenvolver e testar, né? Não só ficar na parte do ensino, mas ir para a parte da prática. E a questão aqui do pessoal que mora nos prédios aqui, da diversidade, porque tem pessoas aqui do mundo inteiro, que essa parte da universidade aqui são parte das pessoas que vêm fazer intercâmbio, então tem pessoas do mundo inteiro aqui. Aí quando eu parei para observar tudo isso, eu falei, gente, que rico, porque foi tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos anos. A questão do meu desenvolver na parte holística, dos meus estudos, de colocar para a prática, de ir para as minhas meditações, de ir para as minhas autocuras internas, sentar e meditar a respeito de curas, de traumas, de tristezas, de libertar todas essas energias. E aí, isso é um exemplo que eu trago para vocês pararem e pensarem quais são as energias que tem em volta da sua casa. O que tem em volta do ambiente onde você está, do ambiente onde você mora. Tudo isso é muito rico e essas energias são para propiciar com que a gente consiga se autodesenvolver. É tudo muito lindo, tudo muito rico, se a gente para observar tudo isso. Se a gente deixa de ficar, nossa, mas esse país só tem roubalheira, esse país não me representa, esses políticos não me representam, que ninguém aqui me representa. Se eu paro para observar o meu passado, gente, eu nunca quis sair do Brasil. Nunca. Isso que eu ia falar para você. Você podia até contar, porque você não saiu do Brasil por esse motivo, né? Eu não saí do Brasil porque eu queria sair do Brasil. Pelo contrário, foi uma situação que apareceu. Eu estava no final de um ciclo onde o emprego já não me preenchia mais e eu já tinha decidido que dali 3 meses eu iria sair. Quando foi no mês seguinte, apareceu a oportunidade do Vitor vir para cá fazer o doutorado. Falei, então isso vem comprovar o fim do meu ciclo lá onde eu estava trabalhando. Mas quando eu paro para trás e observo tudo isso, eu falo, gente, como a vida foi me encaixando, me levando. E eu também fui, não só reclamando, porque eu poderia muito bem ficar só reclamando, gente, porque aqui é um frio danado. Eu não gosto de frio, eu gosto de verão. E aí, para quem gosta de frio, a pessoa iria amar. Eu não gosto de frio, mas era o que eu precisava. Eu precisava de um lugar calmo, eu precisava de um lugar quieto, eu precisava de um lugar que me permitisse esse mergulho dentro de mim e que realmente o inverno nos propicia tudo isso. E aí eu pensei de falar sobre todos esses assuntos, que o local físico onde a gente está, ele tem muita, tanto da nossa casa quanto da cidade onde a gente mora, do país onde a gente mora, o estado, tudo tem muito a contribuir com o nosso autodesenvolvimento. E a gente também tem muito a contribuir com aquele local. Porque eu fiz um atendimento sábado retrasado de uma pessoa, uma garota, que ela mora em Manaus e ela não nasceu lá por acaso. Ela tem uma ideia, um projeto de tratar o lixo lá em Manaus. E lá em Manaus 0% do lixo é tratado. Então, assim, se ela parasse e ficasse observando só que, nossa, que horrível, 0% do lixo aqui é tratado, isso não me representa, isso não é pra mim, que não sei o quê, ela iria ficar focando nas baixas vibrações da energia do local onde ela tá. Mas o que ela foca? O que ela pode fazer para ela se desenvolver e contribuir com o lugar também? Então, assim, um pouquinho da mensagem que eu quero passar para o pessoal a respeito desse assunto de local físico é que a gente pode absorver muito mais. E uma outra coisa que eu até digo para vocês, quando a gente aprende
aquilo que a gente foi aprender naquele local onde a gente está, aí a vida leva a gente para outro lugar. Eu observo que isso aconteceu comigo inúmeras vezes. E Nossa, você, Jefferson? Sensacional. A gente podia encerrar já agora, porque foi tão bom. Mas seu ponto pode de falar, vista. Não, comenta comigo o que você acha de tudo isso. Porque, assim, Sim, eu sou uma pessoa tão patriota, Jefferson, que quando eu escuto alguém falando assim do Brasil... Deu pra ver. Dói meu coração, é sério. Quando eu cheguei aqui na Finlândia, é óbvio, né? Tudo tem a sua beleza. Mas quando eu cheguei aqui, os finlandeses, você olha um finlandês, você sabe que é um finlandês. Porque é aquele negócio de todo mundo com o mesmo biotipo, todo mundo com a mesma cor, todo mundo com a mesma cor de cabelo, todo mundo com a mesma altura, todo mundo com a mesma... É tudo tão parecidinho, tudo tão... que eu sentia tanta falta do colorido do Brasil, sabe? Das pessoas que você sai na rua assim e tem gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito, sabe? Com feições diferentes, e aquilo eu sentia muita falta no início aqui, muita. Enfim, eu queria comentar um pouco mais sobre a questão das energias dos ambientes. Por conta disso, a gente não nasceu no Brasil à toa. Se essas energias que tem no Brasil a gente fica reclamando, para observar essas energias dentro de você então, porque você foi atraído por esse lugar. Eu, o Jefferson, todos nós. Não foi à toa que a gente foi atraído por esse lugar e que a gente atraiu esse lugar pra gente, né? Mas... É isso mesmo que você falou. Assim, se for trazer num contexto mais amplo, só do antes da gente estar encarnados aqui, né, na matéria, nós viemos escolhendo várias encarnações, como que a gente veio, como aquele link que a gente fez com o programa passado das escolhas, né, que a gente gravou semana passada, a gente veio vivendo várias histórias que a gente veio escolhendo, e o resultado de toda essa escolha, dessa vivência de várias encarnações, nos trouxeram aqui novamente para esse planeta, né? Então, nós escolhemos, né, no final das contas, diante da consequência do somatório de todas as nossas escolhas de outras encarnações estarem aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas você escolheu estar nessa família, né? Você escolheu estar nesse país, né? É um jeito glamuroso de dizer isso, né? E até bonito, né? Romântico, essa palavra, é um jeito romântico de dizer isso. Tem muitas pessoas que se baseiam isso ao levar ao pé da letra isso, mas não é bem assim que acontece. Eu posso dizer assim, diante das minhas experiências no consultório, com um número bem grande de regressões, e nesses 8 anos, e assim, na grande maioria das vezes, a gente não escolhe a família, os entes que nós vamos encaixar, o país que a gente quer, porque se deixar na nossa mão, você sempre vai escolher a melhor família, o melhor país, né, a melhor estrutura, vir cheio da grana, vir bonito ou bonita, né? Não é assim. A gente vai escolher leite em cupeira, né? Mamão com açúcar. Isso, a coisa mais fácil, é óbvio isso, né? Então, entendam que escolher é precisar. Nós precisamos desses pais, precisamos encarnar nesse país, precisamos ter algumas limitações físicas ou dificuldades. Você entendeu? São coisas que vão despertar na gente as coisas que a gente veio trabalhar. E dentro desse pacote imenso, com tantas situações, você também vem com determinados preparos, e que dentro da tua jornada encarnatória, você está naquele país, naquela família, porque você possui determinadas qualidades ou potenciais que vão ajudar aqueles espíritos que não são espíritos que você está encarnando há milhares de anos na mesma família, não. São espíritos que têm afinidade e têm situações que batem de frente com você, que não têm afinidade também, e coisas das quais você precisa trabalhar. Então, muitas das vezes, você tem potenciais, você vai encaixar naquela família, naquele país, porque no seu desenvolver,
você vai trabalhar determinadas coisas que você precisa trabalhar, que, por exemplo, lá na Alemanha, ou sei lá, na Itália, ou lá em Londres, lá na Inglaterra, não tem o que você precisa trabalhar. Uhum. E aí você pode, exatamente como você falou, você tem um exemplo, Érica, de uma moça que nasceu lá em Manaus, e que ela tinha um projeto de reciclagem de lixo, tratar os lixos lá, que lá na região lá não tem, e se ela focasse em falar, nossa, aqui não tem nada disso, por exemplo, tem outros estados, outras cidades que fazem uma reciclagem muito alta e tal, eu vou para, sei lá, vamos supor, para São Paulo, ou eu vou para Florianópolis, né, e vou largar aqui. Mas não, por exemplo, dentre uns projetos dela que pode estar ligado com a missão de alma dela, entre uma série de coisas, missão de alma é algo muito abrangente, seria ela, por exemplo, implementar esse projeto lá e ajudar aquela região. Né? De repente a cidade, o bairro, a cidade, quem sabe o projeto vira até um projeto ali estadual, ou municipal, ou estadual, né? Então, ou seja, ninguém encaixa numa família por acaso, ninguém encaixa no país por acaso, gente, não existe acaso, não existe. Agora, a pessoa pode querer mudar de país? Claro que pode, isso não tem nenhum problema de isso acontecer, ainda mais no momento da modernidade, que hoje, às vezes, é mais fácil ir para um país, aqui, por exemplo, do nosso ponto aqui do Brasil para um outro país, do que você ir daqui, por exemplo, o Acre de avião. Então, isso já não é mais um impedimento. O que se deve avaliar e frisar é assim, por que eu estou querendo sair do país? Né? Olhar para isso, meditar sobre isso, refletir sobre isso, para ver se o que está te colocando com esse impulso não é uma fuga, né? Não é uma vontade de fugir da bronca, das situações que você precisa enfrentar e que você não está a fim de enfrentar, você está com dificuldade de enfrentar, que você não está conseguindo fazer como você gostaria de fazer, e você não tem nenhuma garantia que em outro país você vai e que isso não vai se apresentar de forma diferente. Por quê? Porque quando você não resolve as coisas, a vida não deixa barato. Fala, então tá bom, então você não quis resolver, então tá tudo certo. Ela te apresenta a mesma situação de formas diferentes, você pode encontrar outro cenário lá. A questão é, como você mesmo disse, Érica, perfeitamente, por isso que eu falei, já estava perfeito, não sabe? Desculpa aí, pessoal, se eu estou... Imagina, pelo contrário, está acrescentando muito. Legal. Como você disse, no teu caso, o ciclo encerrou, né? Encerrou aqui, ficou claro para você que a sua história recomeçaria em um outro país. Tudo aconteceu, tinha que acontecer. Às vezes a pessoa, ela planeja, mas não dá certo. Às vezes a pessoa não planeja nada e dá certo. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha acabado de casar, Jefferson. A gente estava morando num apartamento dos sonhos, que nós dois tínhamos gostado. Um apartamento num bairro ótimo, a gente tinha gostado de tudo. Nossa casa, a gente tinha acabado de montar a casa. 3 meses depois, a gente estava morando aqui na Finlândia. Hoje a gente para e a gente olha pra trás e a gente fala assim, nossa, a gente foi doido, doidos, assim, como que a gente, do nada, assim, em 3 meses a gente, sabe, desfez de tudo e já tava aqui. Sim. Ou seja, quando tem que ser, o fluxo acontece. Então é muito, muito importante a pessoa ver nessas mudanças, essas vontades, e começar a ver só as coisas ruins, e observar se o que não está movendo a pessoa a fazer mudança, até mesmo relacionamento, trabalho, família, não é o fator de estar fugindo para resolver determinadas coisas, né? Então, lembre-se, a vida, ela não deixa barato, ela não passa um pano, ela não dá um jeitinho, ela te cobra depois, não porque a vida é malvada, porque, sei lá, o universo
durão, não é isso, é porque é a lição que tem que aprender. A gente não está aqui, tipo assim, só para ficar de férias. Não estou falando que isso não seja bom e que você não possa curtir, que você não possa se divertir, viajar por vários lugares, mas nós estamos aqui para crescer, edificar, olhar pontos que nós não gostamos em nós, trabalharmos isso e também se divertir, relaxar, ser feliz. A questão é que para você chegar nesse nível de felicidade plena, você estar contente, você estar completo, faz parte resolver as coisas que não são tão boas, né? E você, dentro da família que você encarnou, do lugar que você nasceu, do país que você nasceu, cidade, tudo isso é um pacotão, né? Um pacotão de muitos aprendizados que fazem parte do teu desenvolvimento. Então, ficar muito de olho nisso daí, né? E quando você fala da vida cobrar, eu até arrisco dizer que não é nem a vida que vai nos cobrar, somos nós mesmos. A nossa consciência, a nossa energia interna. Porque eu ouvi algo esses dias que era, não adianta querer fugir para o alto da montanha, sendo que você vai junto. Isso, você leva as coisas juntos. Você leva pode tudo que está dentro de você. De todos, né? Mas se você não resolveu isso internamente, não adianta. Agora, a gente pode estar falando isso que a gente está falando agora. A pessoa fala, tá, tudo bem, e tudo isso é muito interessante, tal, é a visão deles, é o aprendizado que eles tiveram nessa vida, nessa encarnação, que eles já trazem, né? Mas eu quero fazer isso, eu quero experimentar. E tá tudo certo também, não tem nada de errado, né? Então a pessoa vai lá, ela experimenta, e se ela se deparar nessa situação, né, tá lá no alto da montanha e falar, caramba, cheguei aqui, né, era isso que eu queria. E aí ela fala, caramba, eu não estou em paz. Isso não está resolvido, tudo bem? Você aí lembra dessa nossa conversa aqui. Lembra, você experimentou, você vivenciou, porque ninguém pode viver isso por você, somente você. E aí você tira suas conclusões e você vê que caminho que você deve tomar. Ainda o que a gente já vem falando em vários vídeos, e inclusive o anterior, ainda o que conta são as suas escolhas. Então você cria a tua realidade diante do que você escolhe. Mas busque ficar muito atento se as suas escolhas não estão pautadas em fuga. Tá? Muitas pessoas elas estão nessa energia, né? Então começam a ver coisas que eram lições para serem trabalhadas, vou fugindo, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, vai criando um universo meio que paralelo. Na essência, o processo ainda não se concluiu, ou seja, o aprendizado ainda não está concluído, então a vida vai, ou como você disse, né, você vai se apresentar em situações diferentes, mas as lições ainda estão rodando. É por isso que, assim, se você não está bem no trabalho, e você acha que você poderia estar num lugar melhor, né, numa empresa melhor, tal, se você tem noção exata que o problema é na empresa, então faça a transição, vá para uma outra empresa, vá à empresa que você acha que você vai ser feliz, a empresa que você acha que você merece, e vai, realiza o seu sonho, corre atrás, se dedica. Agora, não vai chegar lá na outra empresa e falar que é a mesma coisa que a outra. Porque se for a fuga, é isso que vai acontecer. Exatamente. É isso que vai acontecer. Porque você colocou na conta da empresa, e você não colocou na sua conta. Que você não estava mais feliz trabalhando com o que você trabalha, né? Você poderia mudar de área e você não teve coragem, ou você ainda não se dedicou o suficiente, né? Se autorresponsabilizar pela vida que você está vivendo não é para qualquer um. É isso que eu falo. Quando eu estou nos meus atendimentos, no consultório, e também via Skype, né, via distância online, não é qualquer um que se banca na vida. Então é uma tarefa bem desafiadora. Se transformar, se edificar, melhorar, é uma tarefa árdua. Ela leva uma encarnação inteira e certamente não vai dar tempo de fazer tudo. Isso, se você tiver 100% focado nisso, 100% focado. Quem que está 100% focado
purificação do espírito ou na reforma íntima, né? Assim, se falar. Ninguém. Eu não estou. Mesmo vivendo isso aqui 24 horas, no meu trabalho e tudo mais que está envolvido com o autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, né? É muito desafiador. E a gente já está fazendo isso há várias e várias e várias encarnações. Né? Então, calma, sabe? Calma, é importante estar querendo transformar a vida, mas calma, vai uma coisa de cada vez, você vai aos pouquinhos transformando. No finalzinho da encarnação, você vai estar melhor do que você chegou, e esse que é o objetivo, né? Estar melhor do que chegou. Isso aí. Eu queria comentar só mais duas coisas, que enquanto você foi falando, eu fui me lembrando. A primeira coisa é que a gente passa por isso, é normal. Eu passei, todo mundo, todos nós passamos por essa questão de olhar para essa vibe mais baixa, né? De olhar para essa energia mais baixa. Sim. E de ficar, nossa, que saco, que não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, gente, eu só sabia reclamar do frio que faz aqui, que é muito frio. Só sabia reclamar do frio, do frio, do frio. Quando chegava o inverno aqui, eu cedia. Porque, querendo ou não, o seu corpo quer dormir mais, é muito escuro, o tempo todo fica escuro. Então, eu não tinha forças. Só que esse último ano foi incrível, porque a gente nunca passou o inverno todo aqui. A gente sempre ia para o Brasil e ficava um mês no Brasil. Aí, o auge do inverno daqui, a gente estava no Brasil. E esse ano não ocorreu isso. A gente ficou aqui o inverno todo. E foi nesse inverno aqui que eu criei meu curso. Eu fiquei assim, e veio assim, gente, veio do nada. Cria um curso assim, assado, faça isso, faça isso. Eu sentei, em menos de 15 dias estava tudo pronto, eu fiquei, E foi no auge do inverno daqui da Finlândia. Então eu parei e falei isso com o Vitor. Falei, Vitor, meu marido, eu falei isso com ele. Falei, Vitor, olha que incrível. Era na pior época desse lugar pra mim. Foi a melhor época desse lugar pra mim. Então, assim, quando eu parei de reclamar e comecei a então o que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui esse inverno todo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer que seja bom para mim, que seja bom para as outras pessoas, que me ajude a desenvolver? E aí foi incrível, assim. Então, assim, eu já reclamei. Acontece da gente cair nessas vibes de ficar reclamando. Sim, mas a gente claro. tem que observar que isso está acontecendo e sair dela. Caiu, levanta, né? Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. É assim. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Uma coisa que eu acho que, antes de você falar a segunda, para a gente finalizar, depois coloca ali na descrição do podcast, coloca o teu curso. Ah, sim. É mesmo. Coloca o link lá. Eu tinha até esquecido, sim. Aí eu até te mando também, para colocar na descrição. Isso, para colocar lá no canal lá. Isso, muito bom. E aí uma dica para o pessoal que estiver ouvindo e vendo a gente, que o que eu fiz, e é o que eu faço até hoje, quando eu estava no antigo emprego, o que eu fiz, gente, é quando eu comecei a sentir muito forte que não era mais para eu estar ali, eu comecei a pedir muito a Deus. Aí eu falo, Deus é o que você usa de termo, utilize aí, né? O todo, Deus, o universo, o que seja, mas a energia, a força maior. Eu comecei a pedir muito, eu falava, eu não quero fugir daqui, eu não quero sair daqui fugida. Se eu ainda tenho alguma coisa para aprender aqui, me mostra que eu tô aberta e eu quero aprender. Se tem alguma coisa que eu ainda estou resistente, porque geralmente as últimas coisas são as que a gente está resistente. Sim. Se a gente sente que está chegando no finalzinho do ciclo, mas ainda não saiu, é porque tem algum coisa ainda. Tem algum resquício. Aí eu ficava, se eu tô resistindo a alguma coisa, me ajuda, me mostra o que é. E eu quero absorver, não quero sair daqui fugida, eu quero sair daqui realmente finalizando esse ciclo para iniciar um novo. E, gente, é incrível, porque quando você começa a fazer isso e sentindo no seu coração que tá chegando ao fim, acontece o que aconteceu comigo, assim, as portas se abrem. Você vê, assim, as coisas acontecendo. Sem o mínimo esforço. Eu não tive esforço nenhum. Nem eu e nem o Vitor. Ele simplesmente um dia chegou em casa do trabalho dele, abriu o e-mail dele e tava lá a proposta para vir para cá. Então, assim, é sem esforço que acontece. Pelo menos quando a gente se entrega, e a gente se entrega para aprender mesmo e não para fugir, não para querer fugir, mas
realmente para aprender. E aí, assim, essa resposta também não é do dia para a noite. Eu, de janeiro até setembro, eu fui trabalhando isso dentro de mim, fui perguntando, fui pedindo. E a cada situação desafiadora que acontecia lá dentro, eu levava aquilo para o meu crescimento pessoal. E não de ficar reclamando de vibrações baixas. Eu levava para o meu crescimento pessoal. Vou dizer o que eu posso aprender com isso, O que eu posso aprender com isso, exatamente. Vou dizer que saí tranquila? Não. Tanto que depois de 1 ano, eu voltei lá e conversei com algumas pessoas e falei, olha, você me desculpe, você me perdoa se eu te fiz alguma coisa que te magoou, que te feriu, ou se alguma coisa de trabalho, você me perdoa? Teve uma pessoa que eu fiz isso, fui lá, olhei para ela, olhei fundo nos olhos dela e falei tudo isso, porque quando eu tava saindo, eu já tava tão assim, de saco cheio com tudo aquilo, que eu já não tava suportando mais nenhum probleminha. Aparecia, e o meu cargo era de resolver problema. Aparecia problema, eu não tava suportando mais. Era como se tivesse ganhado na Mega Sena e a última semana no trabalho, né? Tipo assim, ganhei na Mega Sena, então, meu filho, é o seguinte, vai chutando o balde de todo jeito, né? Perdi a paciência, assim, nos últimos meses. No último mês, até, para dizer. Mas olha como a vida é muito linda, muito rica, porque a gente olha para trás, observa tudo isso e a gente tem a oportunidade de ir lá e falar com a pessoa e resolver e colocar tudo bem, sabe? E você ficar bem com o seu interior. É isso, a dica que eu deixo pro pessoal é peça ajuda, pergunta para Deus, o que eu tenho que aprender aqui? Eu quero sair daqui, mas eu não quero sair fugido. O que eu tenho que aprender aqui? Me mostra que aí depois o caminho segue. Muito bom, querida. Eu acho que a gente pode encerrar, ficou excelente. Sim. Bom, então da minha parte eu gostaria de agradecer a todos que acompanham o Somos Todos Mestres, os nossos podcasts, também os vídeos que a gente coloca lá no YouTube. Eu fico muito feliz de toda vez gravar aqui. Estou com saudades da Joicinha, por causa que ela está aí com essas situações assim do início da gravidez, tem mulheres que enjoam tal, e tudo mais, e para ela o comecinho dessa gravidez está um pouquinho difícil, mas vocês que estão com saudade também da Joyce, esperem mais um pouquinho, que daqui a pouquinho ela está aí, e aí a gente volta ao nosso trio mágico aqui do Somos Todos Mestres. E gratidão, Érica, por esse momento, mais esse nosso programa, a gente gravando juntos, e a gente se vê no próximo programa. Obrigado, gratidão, e até o próximo. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço a sua companhia aqui, porque aí o podcast até dá para continuar com esses momentos que a Joyce está passando agora, que não está dando para ela vir, mas com certeza, logo logo a Joyce está de volta aqui com a gente. Eu agradeço também, pessoal, a cada um de vocês, muita paz, muita luz no nosso coração, e que essa mensagem deixe exatamente isso, né? Que a gente busque desenvolver aquilo que a gente veio desenvolver. A gente veio desenvolver, a gente veio experienciar algo. Então, que a gente olhe para esse caminho, por mais que no início pareça ser algo difícil, é o que eu comentei a respeito do inverno aqui. Para mim, era muito difícil. E hoje em dia eu saí com algo tão lindo, tão rico de um inverno que eu achava que eu não fosse dar conta. Então, assim, no início a gente olha e parece ser muito difícil, mas depois que a gente fala, não, eu dou conta, e a gente começa a caminhar, o caminho vai, né, Jefferson? Isso aí, caminha que o caminho aparece. Que o caminho abre, isso mesmo. Só o nosso site, lembrando vocês, o endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Lá vocês podem, inclusive, assinar os podcasts, que aí vocês vão ser avisados sempre que tiver episódios novos, ou então se a gente tiver algum aviso, igual no final do ano, que a gente deixou um aviso que a gente ia ficar de recesso, né? De recesso. Isso. A gente sempre está encaminhando para vocês os avisos por e-mail também, para as pessoas que estão inscritas. E lá vocês encontram os outros episódios, todos os outros também. Um abraço, muita paz, muita luz, e agradeço a cada um de vocês. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Érica. Tchau, tchau, pessoal.